Pronto, pessoal, gravando. Olha só, pessoal. Eu acredito que vocês lembram de terem visto sistemática, né? Onde você tem o estudo dos grupos dos seres vivos, né? Os seres vivos organizados em grupos distintos e a partir de critérios que são estabelecidos de modo a orientar o indivíduo a entender que aquele termo designado para um grupo, ele contém informações características sobre o grupo. Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, eu estou criando um ser vivo em casa, pode ser qualquer tipo de bicho, de planta, enfim, qualquer tipo de ser vivo, pode ser uma bactéria, pode ser o que for. Agora, quando eu vou afunilando a definição, por exemplo, se eu falar assim, é um animal, aí você já tem um conjunto de características que você condiciona a esse termo. Quando você fala que é mamífero, aí você tem um conjunto de características ao termo mamífero, né? Ah, ele mama, tem glândulas mamárias, né? Ele mama, tem pelos, enfim, sua. Quando você afunila mais ainda, fala assim, é um tipo de cachorro, aí você já tem umas características dentro dos mamíferos, dentro dos animais, para aquele grupo de organismos. Aí se você fala que é um poodle, que é poodle zero, que é uma fêmea, tal, você vai afunilando mais ainda. Ou seja, os grupos taxonômicos, eles contêm informações, características a determinados organismos específicas. Essas características específicas, elas servem para que a gente possa, eventualmente, numa descoberta de uma espécie nova, saber em qual caixa, entre aspas, a gente vai colocar aquela espécie nova. Se ela pertence ao grupo dos animais, enfim. E dentro desses grupos todos, a gente tem o que a gente chama, aliás, orquestrando, gerenciando esses grupos todos, a gente tem o que a gente chama de sistemática, tá? Sistemática, ou seja, você tem uma ciência dentro da biologia especializada em organizar os seres em grupos distintos. Se a gente tivesse hoje os seres ainda não agrupados, a gente teria problemas. Problemas em estudá-los, porque um grupo que, por exemplo, digamos que para mim, aqui no Brasil, cachorro é animal. Lá na China, não seja animal, seja um tipo de reino à parte que eles têm chamado de reino iguaria. Tá? Enfim, a gente poderia ter problemas em classificação de seres vivos se a gente não tivesse um sistema de classificação. A sistemática é uma ciência que veio para gerenciar essa classificação dos seres vivos. Tá? Nós temos alguns sistemas de classificação. Cada um desses sistemas enfim, iniciado, criado por um biólogo diferente, mas de todos os biólogos, o mais influente ao longo da história é um cara chamado Linneu, tá? O Carl von Linné, ou Linneu, né? Carolus Linnaeus. O Linneu, ele é um biólogo assim muito influente ao longo dos tempos. Por quê? Porque ele passou sua vida elaborando um sistema de classificação que fosse realmente eficiente. No tempo dele, o sistema de classificação que existia era o sistema de classificação do Aristóteles, que era um sistema de classificação que pode ser que vocês tenham estudado lá no ensino fundamental 1, que era aquele que você tinha reino animal, reino vegetal e reino mineral. Aí a tia passava a tarefa de casa. Marque os organismos do reino animal, circule o que for do reino vegetal e pinte o que for do reino mineral. Aí você tinha que sair lá marcando, circulando e pintando. Então, de uma forma geral, você tinha todos os seres vivos classificados em animal ou planta. Tá? Reino animal e reino vegetal. O que não fosse ser vivo era do reino mineral. Uma pedra era o quê? Reino mineral. Aí você tinha a tarefa de casa, marca o que for ser vivo e ser não vivo. Né? Enfim.
isso tudo não é o acaso, né? Isso tudo partia do sistema de classificação do Aristóteles, que era um sistema de classificação rudimentar. Depois do tempo, observou-se que dentro do que o pessoal chamava de minerais, não tinha necessariamente organismos que saíam do reino vegetal e iam para o reino mineral, tá? Não era exatamente dessa forma, ou vice-versa. Na verdade, o que existia era um tipo de matéria que pode ser que tenha vindo aí, tenha partido de um ser vivo em um tempo remoto aí. Mas uma coisa interessante é que os reinos de seres vivos, né, o animal e o vegetal, eles começaram a sofrer subdivisões. Quais subdivisões foram acontecendo? Vamos lá. Dentro do reino vegetal estavam contidos, além das plantas, as algas e os fungos, tá? Com o passar do tempo, observou-se que alga não era planta. Não sei se vocês lembram a característica que discerne algas de plantas, mas eu vou adiantar que é a presença ou ausência de tecidos, né? Plantas formam tecidos, enquanto que algas não formam tecidos. E os fungos também não são plantas, né? Não estão dentro do reino plante. Os fungos têm o próprio reino, que é o reino fungi. Enquanto que alga vai ter um reino, que é um reino meio complicado, que é o reino protoctista, tá? Ela vai ser englobada no reino chamado de protista, inicialmente, depois protoctista. E esse reino é um reino que ele vai ser meio que um balaio de gato, porque ele tem organismos de várias características. Então, vamos organizando os reinos aí. Então, do reino vegetal, eu tenho o reino protista, né, aparecendo aí, com as algas, e saindo do reino animal, eu também tenho os protozoários. Dentro do reino animal, passa-se, então, a ter só os metazoários, tá? Que são os animais propriamente dito, aqueles que são bem organizados, os pluricelulares, tá? Os animais pluricelulares. Os organismos unicelulares, que parecem animais, que têm características de animais, tá? Ao microscópio, isso só deu para observar com o advento do microscópio, eles são colocados no reino protista. O reino protista ele recebe esse nome justamente porque ele tem organismos primitivos, tá? Protista, proto, primitivo, basal, tá? Então, ele recebe, a partir desse momento, algas e protozoários, certo? O fungi, ele vai receber os fungos, que são organismos que também não têm tecidos, mas eles são heterótrofos, eles não conseguem sintetizar o próprio alimento, diferente das plantas que fazem fotossíntese. Então, você já tem aí o reino protista, o reino plante, o reino animalia e o reino fungi. Qual o último reino que vai surgir? O reino monera. Por quê? Porque o advento do microscópio, ele possibilitou a existência de microscópios simples, rudimentares, que possibilitavam observar protozoários, algas, mas não era possível observar ainda bactérias. Bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, só foi possível observar logo adiante, dando origem ao quinto reino, que é o reino dos moneras, o reino monera. O reino monera contendo aí sim bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Outra coisinha que a gente vai observar mais para frente, né, mais recente, dessa forma, é o surgimento dos domínios. O domínio arqueo, então, o domínio arquea, o domínio bactéria e o domínio eucária. No domínio arquea, eu tenho os seres mais simples, mas não são os mais primitivos, tá? Apesar do nome arqueo ou arquea, significa primitivo. Não sei se você ouviu alguém falar, já ouviu alguém falar alguma coisa como sendo arcaica. Né? Diz assim, digamos, uma pessoa chega com uma ponchete do lado e você fala assim, rapaz, esse negócio de usar ponchete é muito arcaico. Quer dizer que é muito ultrapassado, é primitivo, é simples, é antigo. Então, arqueo tem esse significado de primitivo.
Só que as arqueobactérias, elas não são necessariamente primitivas, tá? Recentemente, tá? Nos últimos anos, nós temos aí a análise molecular das arqueobactérias, mostrando que o DNA delas se parece muito mais com o nosso do que com das bactérias mesmo. O nosso que eu estou falando são os eucariontes. Então, as arqueobactérias, apesar de serem os organismos mais simples que a gente conhece, não são os mais antigos. Os mais antigos são verdadeiramente as bactérias. Então, você tem dois domínios sendo formados aí. O domínio das arqueobactérias, o domínio árquea, que vai ter organismos simples, organismos extremófilos, que vivem aí dentro de vulcão, dentro de geysers, dentro de fossas abissais, nas geleiras, em estômagos de ruminantes. E a gente vai ter as bactérias, que são os organismos do nosso dia a dia, as bactérias do nosso dia a dia, aquelas que causam doença, que auxiliam na digestão, que auxiliam na formação de medicamentos, de fármacos, de alimentos e assim por diante. E você vai ter as cianobactérias, que são bactérias que conseguem fazer fotossíntese, tá? Que elas formam ali o fitoplâncton, ok? Essas pertencem ao domínio bactéria. O domínio eucária é o domínio mais diverso que a gente tem, domínio formado por eucariontes, onde você vai ter indivíduos pertencentes ao reino protoctista, ao reino animalia, ao reino plante e ao reino fungi. Você vai ter todos esses reinos aí preenchendo, aí, compondo o domínio eucária, que é o que a gente pertence. Dessa forma, a sistemática iria nos classificar da seguinte forma: em domínios, reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Tá? É o que você chamaria de reficofages. Né? Você deve ter estudado isso aí com o professor Dado, ou de repente comigo mesmo, não lembro. Mas você tem aí o macete para você lembrar de todos, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Entre esses grupos taxonômicos, eu consigo ainda observar subgrupos, né? Super-reino, subclasse, superfilo, subespécie, enfim. São grupos entre os grupos taxonômicos. Para nossa espécie, nós teríamos aí o reino. Qual é o reino que a gente pertence? O reino animalia, o filo dos cordados, filo cordata, a classe dos mamíferos. O senhor não está mexendo não, a tela não. Eu estou travado na tela, é? Ah, tá. Pode ser que seja a internet. Mas imagina só, a gente tem o reino. Eu vou colocando aqui no... Mas dá para entender aqui no áudio. Ó. Então eu tenho o reino animalia, o filo dos cordados, a classe dos mamíferos, a ordem que a gente pertence à ordem dos primatas, Reficofages. A família é a família dos hominídeos, o gênero é o gênero Homo e a espécie é a espécie Homo sapiens. Há algum tempo atrás, se levantou a possibilidade da gente pertencer a um subgrupo, né, da Homo sapiens, que seria a Homo sapiens sapiens. Seria uma subespécie da Homo sapiens, derivada da Homo sapiens. Mas a justificativa para isso seria que nos últimos 5.000 anos a gente evoluiu muito. Então seria um grupo de humanos muito diferente do surgimento lá do Homo sapiens. A gente é muito diferente, então seria uma subespécie. Mas observou-se, fez análise molecular, fez um monte de discussões e chegou-se à conclusão que a gente não mereceria nem um sapiens, quanto mais dois, então ficou Homo sapiens mesmo, tá? Nós pertencemos à espécie Homo sapiens, não existe subespécie para a nossa espécie. Beleza. Entendendo tudo isso, a gente vai compreender que os grupos taxonômicos, eles são extremamente importantes, porque através dos grupos taxonômicos você consegue entender características para cada espécie, para cada grupo, para cada organismo, tá?
levantando mais uma vez a ideia de que quando eu falo esse organismo é um peixe, tem um monte de características que você já levanta para ele, já passa um filmezinho na sua mente aí de possui escama, geralmente, né? Possui escama, ou se não possui couro, mas ele tem linha lateral, ele tem membranas, ou pulmão, mas é mais difícil, peixe pulmonado. Mas, enfim, vive na água, enfim, tem uma série de características para aquele organismo. Enfim, quando a gente vem agora para o reino plant, aí eu já trago um conjunto de características para esse grupo. Quais são as características que eu vou trazer? Eu vou trazer como característica aqui organismos que são eucariontes, todos têm carioteca, todos são pluricelulares, não tem planta que tenha uma única célula, todos são fotossintetizantes, autotróficos fotossintetizantes, tá? E conseguem fazer essa fotossíntese utilizando uma organela, tá? Que é o cloroplasto, sendo que a característica principal que vai diferenciar, por exemplo, plantas de algas, que algas vão ter essas características também, a característica principal é a formação de tecidos. Plantas formam tecidos. Isso quer dizer que se eu pego uma célula da raiz, ela tem a função de absorção de nutrientes. Célula do caule, função de absorção, de sustentação e transporte de nutrientes. Célula da folha tem função de fazer fotossíntese. Célula do fruto e da flor, função de reprodução. Então, você vai ter um conjunto de células especializadas numa função determinada. Isso é a característica principal que a gente vai colocar para essas plantas. O ponto principal que a gente vai observar dentro de plantas, pessoal, é essa estrutura aqui, ó. Deixa eu aumentar mais. Beleza. Ó, isso daqui é o que a gente chama de cladograma para plantas. Se você compreender bem, se você souber explicar para sua mãe, para um parente seu, para o seu namorado, namorada, tal, alguém, tá? Próximo a você, souber explicar esse esquema aqui, esse cladograma, tá beleza, tá valendo, você já sabe pelo menos a base aí em relação às plantas. Se você não sabe, precisa saber, ok? Isso é o ponto chave aqui dentro do reino plant. Aqui está sendo mostrado o quê? Vamos lá. Primeiro, todas as plantas que a gente tem hoje, elas surgiram a partir de um grupo ancestral, que é um grupo de algas macroscópicas, ou seja, pluricelular, e verdes, ou seja, produz clorofila, são as clorófitas, tá? Então, as plantas surgiram a partir das clorófitas, que são as macroalgas verdes, aquelas que quando você vai à praia, entra no mar lá e elas começam a se grudar nas suas pernas, aquele negócio bem legal, todo mundo gosta, né? Então, aquele grupo de algas ali é que deu origem às plantas. Através de quê? Através do surgimento da característica retenção embrionária. Ou seja, elas conseguem, por conta da formação dos tecidos, elas conseguem formar embrião. Então, você já tem aqui, ó, embrião retido no gametângio feminino. A gente vai ver isso aqui de gametângio, tá? Vai entender melhor. Mas, beleza. Formação de embrião. Isso daqui está atrelado à formação de tecidos. Algas não formam tecidos, plantas formam. Ok. Essa característica aqui de formar tecidos possibilitou o surgimento de grupos de plantas. Pessoal, se eu coloco lá reficofages, eu tenho reino, abaixo de reino eu tenho filos. Só que para plantas, a planta, o grupo das plantas, o reino plant, é o único reino que a gente vai ter. Abaixo de filo, a gente vai ter um grupo chamado divisão. Ok? Então, a gente vai ter as divisões, que são, na verdade, superfilos. A gente vai ter as divisões. Quais divisões?
divisão briófita, divisão pteridófita, divisão gimnosperma e divisão angiosperma. São divisões. Dentro das divisões, eu tenho filos. Dentro da divisão briófita, eu tenho um filo chamado briófita. Dentro da divisão pteridófita, eu tenho um filo chamado pteridófita. Da divisão gimnosperma, tenho um filo gimnosperma. E da divisão angiosperma, eu tenho só um filo. E esse filo é chamado angiosperma. Só para que você entenda que em alguns lugares vai estar falando assim, o filo briófita, e vai ter outro lugar que vai estar dizendo divisão briófita. É porque realmente existe um filo chamado briófita, que ele pertence a uma divisão chamada briófita também. Ok? Então você vai ter essa homologia acontecendo aqui dentro do reino plante. Então vamos lá. A partir das algas macroscópicas verdes, as clorófitas, eu vou ter o surgimento do primeiro grupo de plantas. A partir da formação de tecidos, eu tenho o primeiro grupo de plantas surgindo, que é o grupo das briófitas. O nome brio significa musgo, planta de pequeno porte, tá? É a característica principal do grupo. Briófitas são plantas de pequeno porte que possuem, dentre muitas características, a ausência de tecidos, aliás, a ausência de tecidos de condução, a ausência de vasos condutores. Eu evito falar ausência de tecido de condução, senão você vai pensar que ela não tem tecido. Na verdade, as briófitas têm tecidos. Elas não possuem vasos condutores. Tá? Tecidos de condução seria vasos condutores. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte. O primeiro grupo taxonômico dentro das plantas que vai surgir é o grupo das briófitas. Plantas de pequeno porte. Como elas têm pequeno porte, a gente diz que o transporte de seiva ele acontece de célula a célula, ou seja, por difusão. Vocês já estudaram difusão, deve lembrar. Transporte de onde a concentração é maior para onde a concentração é menor, do meio hipertônico para o meio hipotônico, né? Concentração de soluto. A diferença de concentração gera o transporte de soluto através do gradiente de concentração. Então, você tem, nas briófitas, alguns representantes, como os antóceros, as hepáticas, e o principal grupo representante é o grupo dos musgos. Tá? Então, o principal representante das briófitas, musgos. Briófitas, plantas de pequeno porte, avasculares. Não tem vaso condutor de seiva. Essa característica da condução de seiva, você olha aqui no esquema, só vai aparecer para o segundo grupo taxonômico aqui das plantas, que é o grupo das pteridófitas. Então, vasos condutores aparece aqui para dar origem a um ancestral que originou pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, todos, a partir desse ponto, eles possuem vasos condutores de seiva. Então, pteridófita, esse grupo recebe esse nome, pteri, ou pteros, significa que voa, né? Pterodáctilo, né? Pteridófita não significa uma planta que voa, mas significa uma planta que, devido à sua altura, ela lança material para reprodução. E esse material ele se espalha com mais facilidade pelo vento, justamente por conta da sua altura. Como assim, professor? Pense o seguinte, as briófitas elas tinham um porte pequeno. Só que, quando tem muita briófita no lugar, as briófitas que são maiores, elas absorvem mais luz. Então, quanto maior ela for, mais luz ela consegue absorver, mais fotossíntese ela faz, ela consegue se reproduzir e se desenvolver bem. Então, à medida que ela foi necessitando ficar maior, as plantas que tinham estruturas para garantir esse maior porte, elas se desenvolveram mais, se reproduziram mais. Né? Aí você pega a seleção natural. Então, as plantas que tinham maior porte se desenvolveram mais, desenvolveram também algumas características, né? Entre elas, para garantir esse porte maior, entre elas o vaso de condução. Então, essas plantas deram origem aí ao que a gente conhece hoje por pteridófitas. Quais são os representantes das pteridófitas? A gente vai ter as avencas,
São os principais representantes. Avencas e samambaias, tá? Todo mundo já deve ter visto samambaia, aquela plantinha que você observa a parte de baixo da folha. Tem um monte de pontinho e tem um pozinho lá dentro. Quando é criança, deve ter já arrancado aquela casquinha ali daqueles pontinhos que são chamados de soros. E aqueles pontinhos contêm esporos e esses esporos eles são levados pelo vento para que a planta consiga germinar, já que elas não possuem sementes. Então, as pteridófitas já são plantas de maior porte, já possuem raiz, caule, folhas, mas não possuem flores, frutos nem sementes. Não têm sementes. As plantas que não têm sementes, briófitas e pteridófitas, elas constituem um grupo taxonômico chamado de criptógamas. Cripto significa urna. Tanto briófita quanto pteridófita apresentam uma urna, que é uma cápsulazinha, onde tem esporo lá dentro. E esse esporo é que serve para a planta se reproduzir, já que ela não tem semente. Depois de pteridófita, eu tenho a característica semente surgindo para dar origem a um ancestral que possibilitou o aparecimento de gimnospermas e angiospermas ao mesmo tempo. Gimnospermas seriam plantas que têm semente, mas não têm fruto, e angiospermas seriam plantas que têm semente e têm fruto, têm flores e frutos. Gimno significa semente nua. É um tipo de semente que não tem aquele revestimento, tá? Imagina uma manga. O que a gente come da manga é aquilo que está ao redor da semente. Ela tem aquela característica de ter aquela estrutura ao redor da semente, que a gente chama de mesocarpo, tá? Ela tem aquela estrutura ali ao redor da semente justamente porque ela é angiosperma, ok? Gimnosperma teria uma semente nua, é uma semente que não tem nada ao redor, então não tem fruto, tá? Fruto é o desenvolvimento do ovário da planta, ok? Enquanto que a semente é o óvulo desenvolvido da planta. Então, quando você come a semente de alguma planta, está comendo o óvulo, e quando você come o fruto, está comendo o ovário da planta, né? Essa discussão, ela inclusive, essa explicação, inclusive, é utilizada muitas vezes nas discussões do pessoal que é vegano, vegetariano, que o pessoal fala, mas uma planta ela não sente nada. Tá, mas você vai lá, chega lá num pé de manga, você arranca a manga, você está arrancando o ovário dela, ele está saindo seiva, é o sangue da planta. Enfim, ela tem... mas ela não tem neurônios para sentir dor. Mas você pega a planta como o girassol, ele consegue girar em direção ao sol. É o que a gente chama de geotropismo. As plantas, elas crescem em direção ao sol, o que a gente chama de gravitropismo. Tem plantas que realizam movimentos ginásticos, no caso da mimosa púdica, que você toca, ela fecha. A dioneia, né, a planta carnívora, ela fecha também. Então, elas possuem estruturas, sim, sensitivas, e elas conseguem diferenciar estímulos muito sutis, inclusive em relação a espectros de luz, que a gente não consegue fazer isso, diferenciar qual é a luz melhor da luz pior. Quando a gente sente, já está queimando a pele. As plantas, elas conseguem diferenciar espectros, feixes de luz diferentes. Então, elas conseguem ter um sistema sensorial bem desenvolvido, sim. Tá? Então, tem todo esse esquema. Esses dois grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas, eles formam o que a gente chama de... não tem aqui, mas são as fanerógamas. Ou... fanerógamas. Eu ia colocar outro aqui, mas são fanerógamas. São aqui o que tem aqui, espermatófitas. São as fanerógamas. São plantas que possuem sementes. Então, criptógama sem sementes, briófita e pteridófita. E fanerógamas, gimnosperma e angiosperma, são as que possuem sementes. Tá? Não sei se você conseguiu compreender completamente esses pontos aqui, ó, tá? Mas eu recomendo que você dê uma pesquisada sobre cladogramas, tá? Para o reino Plant, para que você possa compreender
completamente esse esquema e conseguir explicar para um amigo, para alguém aí próximo a você. A outra coisa que a gente pode destacar aqui para plantas, pessoal, antes da gente entrar aqui em briófita, a gente não vai entrar em briófita hoje, na verdade, mas o outro ponto é que eu vou colocar aqui no bate-papo. As plantas possuem um ciclo de vida chamado ciclo haplodiplobiôntico, ou ciclo haplodiplobiôntico. Ciclo haplodiplobiôntico. Isso quer dizer o quê? Uma fase da vida é haploide e outra fase da vida é diploide. Como isso acontece? Aí vamos aqui, ó. Como é que isso acontece? Deixa eu ver se tem aqui o ciclo. Ah, tem aqui. Como é que isso acontece? Vamos lá. A gente vai se debruçar sobre isso na próxima aula, tá? Se quiser dar uma pesquisada. Isso acontece da seguinte forma. Uma fase da vida da planta é haploide, tá? A gente chama essa fase de gametófito. O gametófito, que é essa estrutura aqui, se você pegar uma briófita, é essa estrutura, tá? Isso aqui, ó, essa partezinha, sem a cápsula, essa partezinha, é o gametófito. A briófita ela tem gametófito feminino e masculino. Esse gametófito, que é haploide, por mitose, produz gametas. Óvulo seria óvulo e espermatozoide, mas no caso das plantas é oosfera, o feminino, e anterozoide, o gameta masculino. Tá? Então, ela consegue produzir os gametas. Quando os gametas se unem, forma a estrutura diploide, que é o esporófito. O esporófito produz esporos, e esses esporos caem no chão, germina, para formar o gametófito. Entenda o seguinte, ó. Eu vou só terminar a explicação pegando aqui o quadro, para ficar mais claro. Interromper o compartilhamento. Então, vamos aqui, ó. Seria basicamente o seguinte, ó. Eu vou ter o gametófito. Ele vai ser uma estrutura haploide, N. Ele vai sofrer mitose e vai produzir os gametas, que continuam sendo células haploides. Esses gametas, eles vão se encontrar, né, o gameta masculino encontra o feminino, e acontece a fecundação. Na fecundação, vai formar deixa eu ver se cabe. O esporófito, que vai ser uma estrutura 2N, uma estrutura diploide. Esse esporófito ele vai se desenvolver, vai formar os esporos. Por meiose, ele vai formar os esporos. Os esporos, eles são N, eles são haploides. Tá? Depois da meiose, o esporófito sofre meiose, né? Um processo reducional, forma os esporos. E esses esporos, quando caem no chão, e acontece deixa eu ver se cabe. E acontece a germinação, aí forma o gametófito. E o ciclo se reinicia. O ciclo recomeça. Isso aqui é o ciclo haplodiplobiôntico. Uma fase da vida da planta. Ó, aqui, ó. Essa fase daqui, ó, seria a fase diploide e toda essa fase como sendo a fase haploide, tá? Esse ciclo de vida é um ciclo que não se repete só em briófitas ou só em pteridófitas. Ele se repete em todos os tipos de plantas, de briófitas a angiospermas. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada em relação ao ciclo haplodiplobiôntico, dê uma pesquisada, a alternância de gerações para plantas, para compreender melhor sobre esse aspecto, para que na próxima aula, aí sim, a gente já vai estar por dentro de tudo isso, dentro de sistemática, já entende onde é que está localizado briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, dentro do cladograma, e como é que se comportam as plantas dentro do ciclo reprodutivo. Aí, assim, a gente começa
a ver mais detalhadamente cada um dos grupos taxonômicos para o reino plant. Pessoal, 10h20, a gente vai ficando por aqui. Desejo que vocês se cuidem, estejam bem e a gente se vê na próxima semana. Valeu, um abração, até a próxima.